Olá, que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Eu desejo que aonde chega a minha voz nesse momento, que chegue também o Espírito do Senhor, porque aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E de repente tem sido isso que tem faltado para você, uma liberdade, uma felicidade, uma mudança na sua vida. Eu não falo simplesmente uma mudança no que se diz respeito à área financeira, ou uma mudança na sua família, ou uma mudança no seu casamento, ou uma cura, ou algo desse tipo. Mas eu falo também em relação a uma mudança na sua alma, no seu espírito. Porque assim como nós precisamos, o nosso corpo físico, ele precisa de água, de alimento, o nosso espírito também precisa. E eu quero falar para você que a felicidade ela é verdadeira, a felicidade ela existe. A felicidade ela não é subjetiva, nem uma utopia ou uma fantasia, mas a felicidade ela é verdadeira. Jesus ele disse, espiritualmente falando, que quem beber da água da qual ele tem para nos dar, nunca mais terá sede, né? Então, o que ele quis dizer com isso? De repente, há quanto tempo você tem acreditado, você tem depositado a tua fé em tantas coisas, né? Tem acreditado até mesmo em Deus, mas a sua vida ainda não tem mudado, você ainda não tem provado disso que eu estou falando nesse momento. De repente você é uma pessoa frustrada, uma pessoa triste, uma pessoa desacreditada da vida, uma pessoa que já tentou de tudo e que não tem encontrado a verdadeira felicidade. Eu quero falar para você que a felicidade ela tem nome. A felicidade se chama Jesus Cristo. Um Jesus que morreu e que ressuscitou. Um Jesus que venceu todas as coisas, inclusive a morte. E que ele fez isso por mim. Ele fez isso por você. A felicidade ela existe. E a felicidade ela não está, por exemplo, em $1 milhão ou de euros, né? Porque há pessoas que têm tanto dinheiro, mas que não têm felicidade. Exemplo, esse empresário aí chamado Eike Batista, ele com $1 milhão ele não resolveria o seu problema, né? Há pessoas que têm muito dinheiro, mas que não têm felicidade. Há pessoas que têm um bom lar, têm um bom emprego, são pessoas altamente profissionais, mas que não são pessoas felizes, são pessoas tristes. Há pessoas que, assim como eu, demonstravam para as pessoas uma felicidade, né? Alegrava as pessoas. Eu sempre que eu me lembro, me recordo, eu sempre fui uma pessoa que alegrava as pessoas, né? Fazia as pessoas rirem, mas por dentro de mim eu era uma pessoa vazia, eu era uma pessoa triste, porque eu nunca dei vazão ou dei lugar ao Senhor na minha vida. Daí você às vezes me diz, poxa Bruno, mas Deus ele é o primeiro na minha vida. Bom, eu também falava isso, só que na prática Deus não era o primeiro na minha vida. Deus ele só passa a ser o primeiro na nossa vida quando nós pegamos o bem mais precioso que nós temos. O bem mais precioso que eu tenho e que você tem não é a tua casa, o teu carro, o teu dinheiro. O bem mais precioso que você tem é a tua alma. Quando você pega a sua alma, a sua vida, e você a entrega para Deus, aí sim você passa a colocá-lo ele em primeiro lugar. Há aquelas pessoas que talvez você seja uma delas, que tem tempo para tudo. Tempo para tudo. Há pessoas que passam 8, 10 horas em frente a uma TV, em frente a um computador, né? Há aquelas pessoas que se dedicam
tanto tempo da sua vida, há tantas coisas na sua vida, mas que não se dedicam sequer nem um minuto para ouvir a palavra de Deus. E de repente você fala: ah, Bruno, mas aí você está me julgando, né? Eu sou de Deus. Tá bom. A Bíblia fala que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus? Ah, mas eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou espiritualista, eu sou ubandista, eu sou da congregação cristã, eu sou da Assembleia, eu sou da Universal, tá? Mas o que você tem ouvido nessa igreja que você vai? Sim, eu estou falando disso porque muitas das vezes quando nós falamos de fé, as pessoas acham que a gente está falando de religião, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muitas das vezes quando nós falamos de fé, as pessoas acham que a gente está tentando convencê-las a sair de uma igreja e a entrar na nossa igreja, ou na minha igreja, ou aceitar a minha fé, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus não é uma religião. Jesus está bem acima de todas as religiões. Religiões há mais de 10.000 em todo o mundo. Mas Deus só existe um. O que eu coloco aqui e o que eu friso é que muitas das vezes as pessoas têm até desacreditado de Deus, né? As pessoas acham que Deus, que nem esse rapaz que morreu recentemente, chamado Cristiano Araújo, seu pai até duvidou de Deus, né? Como que pode Deus permitir, né, uma coisa dessa, né? Há também um exemplo lá na Bahia de uma mãe que levou a filha para o carnaval e uma bala perdida acertou uma criança, acho que de 6, 7, 8 anos, e ela falou: onde que estava Deus uma hora dessa que não vê isso? Quer dizer, a pessoa ainda tem a cara de pau de culpar a Deus pelo seu erro, né? Pelo absurdo que faz, né? Então, muitas das vezes a gente tem esperado de Deus. Muitas das vezes a gente tem esperado que Deus mude a nossa vida, que Deus nos abençoe. Mas pouco temos feito por Ele. E como eu disse no começo, assim como o nosso corpo, ele precisa de um pão, de um alimento, de uma água, assim também o nosso espírito, ele precisa ouvir a palavra de Deus. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, o que eu tenho aqui para falar para você não é uma religião. O que eu tenho para falar aqui para você não é um dogma, um pensamento, uma doutrina. O que eu tenho para falar para você é a palavra de Deus, a palavra que te liberta do engano, que te liberta da mentira, que faz você ver a vida com novos olhos, de uma nova maneira, que te dá uma cor à sua vida, que de repente tem estado turva, tem estado aí em preto e branco. E o que eu falo para você é muito mais do que palavras. Hoje, Deus ele te dá uma oportunidade. Hoje, o Senhor dá uma chance para que você possa mudar de vida, realmente. Eu só mudei a minha vida quando eu fiz isso. E se você me permite te dar um conselho, eu não sei se você ora, se você reza, se você fala com Deus, mas quando você fizer isso, peça com o coração. Peça para Deus se revelar para você. Peça para Deus se mostrar para você. Diga assim: Senhor, eu já tenho orado, eu já tenho falado, ouvido falar de tantas pessoas que o Senhor existe, mas onde que está o Senhor? Se mostre para mim, Senhor. Se revele para mim, porque eu quero te conhecer. Se de repente você tem falado assim: bom, mas eu não preciso fazer isso porque eu já conheço a Deus. Será mesmo, querido? Existe uma coisa que nos acusa, que se chama consciência. De repente, a tua consciência te acusa. E se você morresse hoje, para onde iria a sua alma? Você já parou para pensar nisso? Jesus ele é bem enfático, ele é bem direto quando ele conta um exemplo de um homem muito rico
né, que havia plantado e havia colhido bastante. E tal homem, ele diz consigo mesmo: meus celeiros já estão cheios, quer dizer, os meus depósitos já estão cheios. O que vou fazer? Vou construir mais depósitos para armazenar tal trigo, né, que ele havia plantado. E no meio da noite, a Bíblia fala que veio uma voz e que disse: louco, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e para quem tens preparado? Para quem será? E assim tem sido aquelas pessoas que têm sido rico para consigo mesmo, mas pobres com Deus. E aí eu pergunto, imagina você que nem rico para si mesmo, para você mesmo você tem sido. Você tem sido uma pessoa vazia, você não tem tido conhecimento de nada, você tem vivido num mundo fechado. E talvez isso tenha sido a causa de tantas coisas ruins que já aconteceram na sua vida. Mas eu gostaria, nesses poucos minutos, que você pensasse nisso que eu te falei. E que no mais, eu desejo de todo o coração que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, e que apenas uma palavra é o suficiente para Deus poder mudar a sua vida. Se você já experimentou de tudo, se você já tentou de tudo para mudar a sua vida e até hoje você não conseguiu, é porque você tem batido na porta errada. Comece a buscar a Deus, busque a Deus, clame a Ele. Ele disse lá em Jeremias 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. De repente, você tem vivido e você acha que já sabe de muita coisa, mas você ainda não sabe de nada. Deus ainda tem muita coisa para te mostrar. Deus ainda tem muita coisa para revelar para você. E Ele quer isso. Basta apenas que você tome hoje uma atitude e o invoque. Porque a Bíblia fala que aquele que invoca o nome do Senhor, esse será salvo. Não invoque nenhum nome. Invoque o nome do Senhor. Porque só nesse nome há salvação. Apenas nesse nome. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Que Deus te dê entendimento dessa palavra. E que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus.